O plenário Ulisses Guimarães voltou a analisar propostas nesta terça-feira e tivemos uma surpresa. Uma medida provisória foi rejeitada. Vamos saber qual foi e outros detalhes das votações desta terça com a repórter Dini Moraes, que está no Salão Verde. Olá, Dini, boa noite. Dini, é comum a gente ver aqui no Congresso, aqui na Câmara, a medida provisória perder validade por não ser votada no prazo. Agora, rejeitada foi uma surpresa, né? O que aconteceu e o que levou a essa rejeição, hein? Boa noite, Jaciane. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo. Realmente, como você falou, uma medida provisória ser rejeitada pelo plenário da Câmara é algo raríssimo de acontecer por aqui. Geralmente, quando não há acordo para aprovação da medida provisória, ela acaba nem chegando aqui no plenário, então não há nem essa discussão. Só que havia, sim, a pretensão do governo de aprovar essa medida provisória, só que ela era bem polêmica. E que medida provisória era essa, gente? Era a medida provisória que extinguia, acabava com o Fundo Soberano. E o que é o Fundo Soberano? O Fundo Soberano é uma grande poupança que foi criada para o país lá 10 anos atrás, lá em 2008, justamente para tentar evitar que as crises econômicas internacionais afetassem o país. Então, a ideia era que esse dinheiro amenizasse, né, os efeitos aqui dentro. Esse fundo agora tem cerca de 27 bilhões de reais e o governo estava querendo acabar com ele justamente para usar o dinheiro para amenizar, segundo o governo, os efeitos da crise e diminuir o saldo das contas públicas, o saldo que está terminando negativo no final do ano. Então, ele queria terminar um pouquinho menos negativo. A ideia era pagar juros da dívida com esse dinheiro. Só que a oposição não concordava de jeito nenhum com essa medida provisória. Já disseram que, na verdade, esse dinheiro não poderia ser usado para pagamento de dívida e o Brasil deveria, sim, ter um fundo soberano, assim como tem todas as nações desenvolvidas. Qual era a grande questão dessa medida provisória? Como não tinha acordo, Jaciane, a gente está no meio de um período eleitoral, os parlamentares já sabiam que seria muito difícil colocar um tema muito polêmico em votação hoje aqui no plenário da Câmara, nesse único dia de votação de outubro, antes das eleições. Então, a ideia era, qual foi a ideia? O governo desistiu de votar essa medida provisória e, com isso, acabou abrindo o caminho aí para as outras votações que vieram a seguir. O governo, digamos assim, priorizou as próximas medidas provisórias que vieram a seguir, porque essa daí realmente seria muito polêmica e se houvesse a votação nominal, aquela que os deputados identificam, né, votam com a digital, mostrando como cada um se posiciona a respeito do tema, se houvesse uma verificação de quórum, seria possível, era provável que a sessão não fosse adiante por causa dessas divergências. Então o governo acabou desistindo e acabou abrindo espaço para a votação de outros assuntos hoje aqui no plenário. E que assuntos foram esses, hein, Dini, que foram discutidos aí, analisados aí pelos deputados? Então, acabou que no fim das contas foram votadas 2 medidas provisórias e até 5 acordos internacionais, tudo aí acordado entre os partidos, sem polêmica nenhuma, houve divergências aí pontuais, mas foram muito pontuais, tanto que as votações foram todas simbólicas, daquelas que os parlamentares só levantam a mão e não teve nenhum voto contrário. Vamos lá, vamos falar das medidas provisórias então. Qual foi a primeira delas? A primeira delas trata justamente da redução do preço do diesel. Você lembra daquela paralisação dos caminhoneiros em maio, que causou até desabastecimento no país, né? Para acabar com a greve de 11 dias, o governo se comprometeu a ajudar a reduzir o preço do diesel. E, incluir isso, ofereceu o subsídio de 30%, 30 centavos, no preço de cada litro de óleo diesel. Esse subsídio, esse desconto no preço do diesel aí, ele foi feito por meio dessa medida provisória que foi aprovada hoje aqui sem muitas polêmicas. A outra medida provisória aprovada, ela trata de renegociação de dívidas de produtores rurais. E aí é o seguinte, isso aí faz parte de uma longa queda de braço entre governo e aqui os parlamentares, né, entre deputados e senadores, porque os deputados e senadores querem permitir que os pequenos produtores rurais do Brasil tenham direito à renegociação das dívidas com o Pronaf e com direito a descontos, assim como tiveram os grandes agricultores aqui do país. Só que chegou na hora de sancionar a lei, o presidente Michel Temer vetou. Aí depois o Congresso derrubou o veto, depois aí agora o governo
editou essa medida provisória, enfim. É aí uma queda de braço entre o governo, os parlamentares que querem a renegociação com desconto e o governo que está alegando que isso causa um grande impacto nas contas públicas. A alegação deles é que cerca de 17 bilhões aí de impacto nas contas públicas e isso seria prejudicial aos cofres públicos. Por isso, estava querendo fazer essa nova medida provisória que restringia essa renegociação aos agricultores familiares do país. O que aconteceu? Na comissão especial que avaliou a MP antes de vir aqui para o plenário, voltaram a dar direito a essa renegociação a todos os agricultores do Brasil, os senadores e os deputados. Chegando aqui no plenário, os deputados concordaram, todos os partidos chegaram à conclusão que havia sido feito um bom meio termo aí e o plenário assinou embaixo desse novo texto, ou seja, então não é a medida original que o governo mandou, que restringia, voltando a dar direito a todos os agricultores. No entanto, eles deram digamos assim, um desconto um pouquinho menor, reduziram os descontos e ampliaram o prazo de renegociação em 1 ano. Agora, tanto essa medida provisória quanto a outra vão para o Senado. Tá certo, Dini. Muito obrigada pelas informações. Até mais, Janaciene. Boa noite. Boa noite.